Olá, alunas e alunos! Hoje estamos aqui para falar um pouquinho do tema literatura e identidades. Esse tema foi escolhido para complementar as aulas da disciplina de prática 4. Para começar, vamos olhar a ementa de um grupo de estudos de literatura da Universidade de Brasília. O texto diz: representações de grupos marginalizados é o tema da linha de pesquisa desse grupo de estudos sobre literatura brasileira contemporânea. Então percebam que na ementa dessa linha de pesquisa do grupo de estudos sobre literatura brasileira contemporânea, eles fazem um recorte sobre o que vai ser tratado nesta linha de pesquisa. E o que vai ser tratado são as identidades de grupos marginalizados. Marginalizados por relação de gênero, de etnia, cor, condição física, orientação sexual ou posição nas relações de produção. Quando o grupo faz essa escolha, eles escolhem um tema para ser trabalhado e esse tema tem relação com o que a gente quer conversar hoje, que é sobre a relação entre os textos literários e as discussões sobre identidades. Sendo assim, o nosso ponto de partida, eles são sempre as obras literárias para esse trabalho com qualquer tema, né? No nosso caso, a gente vai falar um pouco sobre representações diversificadas sobre a realidade e a sociedade que podem estar presentes em diversas obras literárias, em diversos tempos, né? A partir de diversos autores e autoras. A gente vai conversar sobre literatura e identidades, então a gente tem que falar também que a gente vai buscar nessas obras literárias os diversos sujeitos e suas relações com mundos imaginários presentes nessas obras literárias ou a relação desses mundos imaginários com nossa vida real. Então a gente pode tratar, por exemplo, da representação da criança e de sua infância dentro de obras literárias de um determinado período, de determinados autores ou de um determinado autor, ou a partir de um gênero literário, a representação da criança e da infância na poesia de um determinado autor ou de uma determinada época, né? A gente vai estar falando sobre identidade partindo da representação de um sujeito subalternizado, né? E para falar dessa representação do sujeito subalternizado, a gente vai falar da realidade sociocultural e também dos estereótipos determinados pela sociedade de cada época. Então, a partir do mesmo exemplo, a gente pode pensar em um contexto, uma época, que pense a criança como um ser que ainda não é. Uma criança como um vir a ser, não pelo que a criança seja naquele momento, a partir da sua idade, da sua faixa etária, das suas condições de vida, mas pelo que a criança ainda vai ser, né? Pelo vir a ser adulto, né? Como se a criança fosse uma incompletude, que só fosse ser completa quando vier a cumprir o projeto de adultez, digamos assim, né? Então a gente pode escolher várias obras literárias de um desse determinado período que pensa a criança e a infância desse modo e discutir como é que essa literatura desse período dialoga com essa visão social de infância que estava em voga naquela época. Da mesma forma, a gente pode fazer com a representação de mulheres, com a representação de mulheres negras, com a representação de mulheres surdas, com a representação da mulher professora, com a representação de masculinidades diversas, com a representação da relação masculinidade e violência, com representação de masculinidade e sexualidade. Então, vários temas a partir das questões de identidade podem ser estudados a partir das obras literárias. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar nessa relação entre literatura e identidades. Além da descrição da linha de pesquisa do grupo de estudos sobre literatura brasileira contemporânea, eu trouxe também títulos de livros e de artigos publicados em periódicos de estudos de literatura que representam essa relação entre literatura e identidades. A gente pode ver aqui o título de um livro que se chama As Margens, Literatura, Identidade e Marginalidade
personalidades em questão, em que fica bastante explícita essa relação, né, entre literatura e identidade e algumas temáticas que vão ser trazidas dentro desse livro. Trouxe também ao lado títulos de alguns artigos publicados em periódicos de estudos de literatura. Então, o primeiro é Representação da surdez na literatura, vivências e experiências de surdos e de familiares de surdos. Um outro título, Entre Mundos, Homens, Serpentes e Peixes em Dois Mitos Baniwa, que é uma etnia indígena. O terceiro, A Imagem da Criança, nas líricas infantis de Olavo Bilac e Vinícius de Moraes, né, que retoma o tema que eu tinha exemplificado anteriormente, né? Então se escolheu dois autores, Olavo Bilac e Vinícius de Moraes, para pensar como essa lírica, como essas poesias trazem uma imagem ou imagens de criança. Representações da mulher negra na literatura brasileira e representação social e masculinidade em textos de 1840 e 1920 na literatura brasileira. Então, todos esses títulos trazem exemplos de temas ligados à questão da relação entre literatura e representação de identidades sociais. Eu trouxe, para fechar a parte de exemplificação, dois trechos de textos que fazem alusão a pesquisas sobre literatura e identidades. No caso, foi trazido para exemplificar a questão da criança e da infância na literatura. Eu trouxe aqui um resumo, um trecho do resumo de um texto de Maria Cristina Gouveia, do ano 2000, que se chama Construção do Infantil na Literatura. E o resumo traz o seguinte: análise historiográfica da produção literária destinada à criança no Brasil, em circulação entre 1900 e 1935. Tem-se em vista investigar as representações sobre criança presentes nos textos voltados para a construção de modelos de comportamento infantil a serem reproduzidos pelo leitor. Observa-se um deslocamento nas representações construídas sobre a criança, no sentido de apontar progressivamente a positividade da natureza infantil em oposição a uma representação anterior, que toma a infância como um período de vida caracterizado pela incompletude e pela deformação em relação ao adulto. Analisa-se o diálogo entre o discurso psicopedagógico sobre a infância, produzido no campo científico no período analisado, e o discurso literário presente nas obras destinadas à criança. Então vejam que se a gente estivesse pensando numa atividade a ser feita na escola, né, produzida na escola, nós poderíamos partir da leitura deste texto, que trata da relação entre a construção do infantil e da imagem da criança e da infância em obras literárias de um determinado período, né, proporcionando aos alunos a discussão das conclusões que essa autora chega, né, desse diálogo entre o discurso científico e aí outros gêneros gêneros textuais fora da esfera artística literária poderiam compor esse diálogo, né? Textos jurídicos, textos da área médica, da psicologia, para dialogar com esse texto literário, mostrando como é que eles conversam, né? Como que eles se igualam, como que eles se diferem na construção dessa imagem da criança e da infância. Aproveitando o tema, eu trouxe também um trecho de um artigo da Marisa Lajolo, que se chama Infância de Papel e Tinta, que é de 1997. Então, ela diz assim: dentre as vozes responsáveis pela imagem de infância em circulação nas sociedades do feitio da nossa, destacam-se as artes, dentre estas a literatura. Enquanto formadora de imagens, a literatura mergulha no imaginário coletivo e simultaneamente o fecunda, construindo e desconstruindo perfis de crianças que parecem combinar bem com as imagens de infância formuladas e postas em circulação a partir de outras esferas, sejam estas científicas, políticas, econômicas ou artísticas. Em conjunto, artes e ciências vão favorecendo que a infância seja o que dizem que ela é,
e simultaneamente vão se tornando o campo a partir do qual se negociam novos conceitos e novos modos de ser da infância. Dizendo de outra forma, a criança que habita romances e poemas é parente muito próxima da criança que em outdoors vende sabonetes ou planos de saúde, da outra criança que é objeto de recomendações da Unesco e também daquela outra que inspira pedagogias e puericulturas. Então vejam que ela está trazendo aqui exatamente a temática que eu estou propondo para essa nossa discussão, né? Que é a construção de imagens de crianças que estão na vida real e que também estão nos discursos científicos, como no caso ela cita aqui jurídico, médico, político, econômico, né? E também como é que essas crianças dessa vida real vão parar no texto literário e também até como esse texto literário constrói outras imagens de criança que podem até fugir dessas crianças reais que vão aparecer no outdoor, nas recomendações da Unesco ou que vai inspirar práticas pedagógicas e discussões científicas, né? Bom, esse tema identidades e literatura, ele pode ser levado para a sala de aula. Para fazer isso, é bom que a gente se atente a algumas questões. A primeira delas seria levar em consideração interesses e gostos dos alunos e alunas, né? Então, sempre que for possível, né, fazer um trabalho temático com literatura em sala de aula, seria interessante que a gente pudesse fazer uma pesquisa prévia para levantamento de possíveis temas que alunos e alunas gostariam de discutir, né? Essa discussão sobre criança e infância pode ser legal para mim, mas não necessariamente vai ser legal para uma turma de ensino médio que uma professora esteja atuando. Pode ser que sejam outros temas, né, mais relevantes para aquela turma. Na impossibilidade de se fazer um questionário, uma roda de conversa para levantamento de temas, né, que seriam interessantes para os alunos, né, ou também caso não tenha ocorrido nenhum problema na sala de aula, nenhuma discussão que gere o levantamento dessa temática a ser escolhida, é possível também que a gente pense em temas que estejam em evidência por algum motivo, como temas que podem cair no vestibular, temas que podem cair na prova do Enem ou em outros tipos de avaliação, né? Temas que atendam a conteúdos específicos que a gente tem que trabalhar na sala de aula, como, por exemplo, temas que atendam ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, né, conforme o atendimento das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, né? Então, na impossibilidade de tirar esse tema a partir dos estudantes, que seria o cenário ideal, também é possível que a gente faça essas escolhas a partir de outros parâmetros, né, de outros itens, como, por exemplo, uma discussão que ocorreu em sala de aula, né, um problema que a escola quer resolver de relacionamento, né? Ou mesmo atender a esses conteúdos específicos, né? O importante é a gente ter em questão, quando o trabalho vai ser feito com literatura, a prioridade é a leitura, a interpretação, a compreensão e a fruição do texto literário. Não necessariamente se vai resolver um problema da escola a partir da literatura, mas a literatura também pode fornecer subsídios para a discussão de alguns temas importantes para alunos e alunas. Eu trouxe um exemplo, né, um tema, e esse tema foi escolhido a partir de algumas questões, né? A primeira delas é: qual é o espaço social das narrativas nas escolas? No ensino médio, nós paramos para contar e ouvir histórias, comentá-las, produzir outras? Há espaço para que educandos sejam escutados, para compartilharem e conhecerem a si mesmos, os seus antepassados? A partir dessas perguntas, nós propusemos para uma atividade, né, que eu trago aqui, um fio condutor, que foi um conto chamado Uma Cota de Desprezo, que está presente neste livro chamado Notícias Jugulares, cujo autor é Dugueto Chabás, que é este jovem aqui. O texto escolhido se chama Uma Cota de Desprezo e é um conto.
Esse livro do Gueto Chabás, ele se inscreve na chamada literatura periférica, que é uma proposta de jovens escritores e que os tem mobilizado tanto em torno da produção escrita, quanto do compartilhamento das leituras, enredando leitores e leitoras em eventos literários, como feiras e saraus. Após essa escolha e para interagir com o conto, nós selecionamos mais 3 textos, 2 poesias e uma peça publicitária. Todos que possibilitam discutir a relação entre literatura e identidade racial negra. Os poemas escolhidos foram Gota do que não se esgota, cujo autor é Cuti, e Encontrei minhas origens, de Oliveira da Silveira, que é um autor falecido no ano de 2009. O texto publicitário foi uma publicidade de homenagem ao Dia da Consciência Negra, que foi divulgado por uma empresa no ano de 2009, justamente o ano da morte de Oliveira da Silveira. O texto, Encontrei minhas origens, ele aparecia nessa peça publicitária feita em 2009, ano da morte do poeta. Bom, escolhidos os textos, foram estabelecidos objetivos de ensino, que eram levar os alunos e alunas a compreenderem a produção artística literária como um meio para a expressão de identidade racial negra, propor, a partir dos gêneros textuais, conto e poesia, a análise de temáticas ligadas à construção da identidade racial negra, demonstrar aos alunos e alunas como um tema e suas variações podem aparecer em diferentes gêneros textuais, diferentes escritas de autores e contextos diferenciados. Evidenciar o trabalho artístico de manipulação das linguagens presentes nos textos. Então veja que tem uma preocupação com a discussão da questão da identidade racial negra, que era o tema do trabalho, mas também não perde de vista que é um trabalho com texto literário. Então um dos objetivos era mostrar como é que essas temáticas ligadas à identidade racial negra apareciam artisticamente no texto. Para isso, foi escolhido evidenciar o trabalho artístico de manipulação da linguagem presente nos textos, tanto no conto quanto nas 2 poesias que foram trabalhadas. A referência desse trabalho que eu apresentei para vocês agora está num livro que se chama Ler com Prazer, Proposições Didáticas para o Ensino da Literatura e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena em Sala de Aula, que é do ano de 2015. Essa proposição didática foi elaborada por mim, a partir desses textos que eu trouxe para vocês. Então, eu espero que essa pequena apresentação contribua para que vocês possam pensar a relação entre literatura e identidades, que é um dos objetivos de ensino na disciplina de Prática 4. Até mais!